Olá pessoal, vamos a mais uma etapa dos nossos estudos para a realização do vestibulinho da ETEC. Eu sou o professor Edson Patané e mais uma vez vamos resolver alguns exercícios e rever os conteúdos para a resolução desses exercícios. Um bom estudo a todos e vamos lá! Vamos agora à resolução das questões 31 e 32. Então, leia o texto para responder às questões 31 e 32. Na década de 1830, não havia mais dúvida entre os paulistas sobre a necessidade de uma estrada de ferro que ligasse o interior ao Porto de Santos. A grande produção do café demandava uma boa logística de transporte para o seu escoamento. Na década de 1850, estimava-se em 2,5 milhões as arrobas de produção de café no estado. Inaugurada em 1867 com o nome de São Paulo Railway, a estrada de ferro Santos-Jundiaí foi a primeira do estado. Tinha o seu marco zero na estação Valongo, na cidade de Santos, e chegava a Jundiaí depois de percorrer 139 quilômetros, passando por diversas estações, como a Alto da Serra em Paranapiacaba, no quilômetro 30, e a da Luz, na cidade de São Paulo, no quilômetro 79. Questão 32. No início da década de 1970, eram necessárias aproximadamente 2 horas para realizar o trajeto entre a estação Valongo e a estação da Luz. Nesse percurso, o trem se locomovia com uma velocidade escalar média aproximadamente de... Então temos os itens. Então, o que eu preciso saber para resolver essa questão? O que é velocidade escalar média? Então vamos estudar um pouquinho sobre isso. Velocidade escalar média é a medida da rapidez com que a posição de um móvel varia. Então, variar a posição de um móvel. Então, vamos supor, se eu estou na porta da sala e dali 2 minutos eu continuo na porta da sala, no mesmo local em que eu estava, a minha posição não variou. Então, eu só vou ter uma velocidade se eu estiver, por exemplo, a 5 metros depois daquela posição que eu estava na porta da sala. Então, variação de velocidade, variação de posição durante um tempo vai me dar velocidade. Né? Então, a velocidade escalar média pode ser calculada por meio da razão entre a distância percorrida pelo móvel e o tempo que ela percorreu essa distância. Então, aqui, ó, velocidade escalar média, a gente chamou aqui, né, de ΔS. O que é ΔS? É a distância percorrida dividido pelo intervalo de tempo. Né? Por isso que a gente tem velocidade 80 km por hora. Quilômetros é a distância, hora é o tempo determinado. A unidade no sistema internacional é o metro por segundo, né? Metro distância, segundo tempo. Mas como eu dei no exemplo anterior, né? Quilômetro por hora é amplamente utilizado, principalmente na medição de velocidade de automóveis, numa estrada, por exemplo, ela está com essa determinação. Então, voltando lá ao nosso exercício, no início da década de 70, eram necessárias 2 horas para realizar o trajeto entre estação Valongo e Luz. Então ele pede a velocidade escalar média. Então, a velocidade escalar média, tá? ΔS sobre ΔT. Lembrando, dado do problema, tá? Que ele levava 2 horas para se deslocar. Aí depois de percorrer, né, no próprio problema, ele falava, depois no texto, né, ele não tem aqui, mas essa informação está no texto, que ele percorria 139 quilômetros de uma estação a outra. Então nosso ΔS é 139. Realizando esse cálculo, 139 dividido por 2, nós vamos ter 69,5 quilômetros por hora de velocidade média percorrida pelo trem.
Então, a alternativa que eu tenho que assinalar é a alternativa A, 69,5 quilômetros. Né? Então tá aí o cálculo de velocidade média. Lembrando sempre de refazer as questões, refazer os cálculos, e aqui nós estamos deixando também o local onde você pode encontrar o gabarito e as folhas de questão oficial do Vestibulinho ETEC.